Olá, o nosso grupo é composto por o Átila, o João Vitor, Laércio e eu, o Wendel, e a gente vai falar uma breve aula aqui sobre os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio. É o nosso tema. Bom, e para começar aqui nossa videoaulazinha, eu trouxe duas questõezinhas rápidas para a gente começar. Uma é: o que são parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio? E outra, para que foram feitos? Tem, geralmente a gente quando vai fazer um projeto, a gente tem uma ideia, né? A gente tem em mente que existe um problema e que a gente tem que fazer algo sobre aquilo. E eles foram criados para quê, né? O que são parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio? Essa primeira perguntinha, né? De uma forma bem breve, parâmetros curriculares para o ensino médio são o resultado de meses de trabalho de discussão, né? São o resultado de meses de trabalho e de discussão realizados por especialistas e educadores de todo o país. E para que foram feitos, né? Para que esses parâmetros foram criados? Eles foram criados para auxiliar você, professor, nós professores, né? Na execução do seu trabalho. Por exemplo, servirão de estímulo e apoio à reflexão sobre a prática diária, ao planejamento de aulas e, sobretudo, ao desenvolvimento do currículo da escola, contribuindo ainda para a atualização profissional, né, do professor. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Reforma Curricular do Ensino Médio. Vamos lá, o ensino médio é educação básica. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394/96, vem conferir uma nova identidade ao ensino médio, determinando que ensino médio é educação básica. Nessa época, né, ensino médio foi determinado, né, que ensino médio é uma educação básica. A Constituição de 1988 já pronunciava essa concepção, quando no inciso 2 do artigo 208 garantia como dever do Estado a progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade ao ensino médio. Posteriormente, a Emenda Constitucional número 14/96 modificou a redação desse inciso sem alterar o espírito da redação original, inscrevendo no texto constitucional a progressiva universalização do ensino médio gratuito. A Constituição, portanto, confere a esse nível de ensino o estatuto de direito de todo o cidadão. O que ele quis dizer, né? A alteração provocada pela emenda constitucional merece, entretanto, um destaque, né? Essa alteração. O ensino médio deixa de ser obrigatório para as pessoas, mas a sua oferta é dever do Estado. Ou seja, nessa alteração, o ensino médio passa a deixar de ser uma obrigação para as pessoas, para a população, né? Mas ela é dever do Estado ser ofertada para esses alunos, para os que quiserem. Numa perspectiva de acesso para todos aqueles que o desejarem, né? Ela como eu falei, ela tinha que ser ofertada, era dever do Estado ofertar o ensino médio para quem quisesse, né? Para quem desejar. Por sua vez, também, a LBD reitera a obrigatoriedade progressiva do ensino médio, sendo esta, portanto, uma diretriz legal, ainda que não mais constitucional. Ela passava a ser uma diretriz legal, não era mais da Constituição. A LDB também confere, né, caráter de norma legal à condição do ensino médio como parte da educação básica, quando por meio do artigo 21 estabelece. Vamos lá.
O artigo 21. A educação escolar compõe-se de duas: a educação básica e a educação superior. A educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ou seja, isso era a educação básica, era formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Né? A educação superior. Isso significa que o ensino médio passa a integrar a etapa do processo educacional que a nação considera básica para o exercício da cidadania, base para o acesso às atividades produtivas, para o prosseguimento nos níveis mais elevados e complexos de educação e para o desenvolvimento pessoal, referido à sua interação com a sociedade e sua plena inserção nela. Ou seja, que tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. O ensino médio como etapa final da educação básica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional explicita que o ensino médio é a etapa final da educação básica. Não é isso? Artigo 36. O que concorre para a construção de sua identidade. Ou seja, essa parte aqui também. O ensino médio passa a ter a característica da terminalidade, o que significa assegurar a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Novamente, o ensino médio passa a ter características da terminalidade, ou seja, é o final da educação básica. Após isso, ela vai passar para o superior, o que significa assegurar a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino médio, ou no ensino fundamental, perdão. São eles. Era aprimorar, né, o educando como pessoa humana, possibilitar o prosseguimento de estudos, vejamos, garantir a preparação, né, básica para o trabalho e a cidadania, dotar o educando dos instrumentos que permitam continuar aprendendo, tendo em vista o desenvolvimento da compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos, né, dos processos produtivos. O ensino médio, portanto, é a etapa final de uma educação de caráter geral, como já havia dito aqui, afinada com a contemporaneidade, com a construção de competências básicas que situem o educando como sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo e do trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa como sujeito em situação, né? Que é o cidadão. Ou seja, o ensino médio é a etapa final onde o aluno vai aprender, vai aprimorar o que ele já tinha aprendido no ensino fundamental, ele vai passar de fase, vamos usar esse termo, ele vai passar para uma fase superior. E o ensino médio é o parâmetro para isso, onde ele vai melhorar o que ele já aprendeu, ele vai aprender também a ser cidadão, não só didaticamente, mas existem muitas escolas que ensinam, que preparam o aluno também tanto para o mercado de trabalho como para faculdades, para ensino superior, enfim. Vamos seguir aqui em frente. Nessa concepção, né, a lei de número 9.394 muda no cerne a identidade estabelecida para o ensino médio, contida na referência anterior. Né? A lei número 5.692/71, cujo segundo grau se caracterizava por uma dupla função: preparar para o prosseguimento de estudos e habilitar para o exercício de uma profissão técnica. Como eu estava falando, né? Aqui é uma forma mais detalhada, mais clara. Na perspectiva da nova lei, o ensino médio, como parte da educação escolar, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Como eu estava falando para vocês, o ensino médio ele passava, né, a ter um vínculo
com o mundo do trabalho, ele passava a ter características que aprimoravam o aluno para o mercado já, porque tem muitos mercados hoje em dia de trabalho que o pré-requisito que só precisa ter um ensino médio hoje em dia, né? Só precisa é obrigatório ter um ensino médio completo. A partir disso, foi começado a ofertar mais. Isso no ensino médio, porque antes o ensino médio era só educação básica, não tinha muito isso, era mais só aquela coisa didática, tal, enfim. Em suma, a lei estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que integra numa mesma e única modalidade. Finalidades até então dissociadas para oferecer de forma articulada uma educação equilibrada com funções equivalentes para todos os educandos. Quais são essas, né? A formação da pessoa. O que seria? De maneira a desenvolver valores de competências necessárias, a integração do seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa. Qual é a outra? O aprimoramento do educando como pessoa humana, né? Ou seja, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Ou seja, ele ia também aprimorar o educando como pessoa humana, como eu estava falando, como pessoa humana, incluindo a formação ética, trabalhar a sua ética, quanto ao mercado de trabalho também, como a trabalhar com pessoas, enfim. E o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, que é bastante importante, dependendo da área que a pessoa for atuar. Vamos para o próximo aqui. A preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, né? Com as competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças de característica à produção do nosso tempo. E o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo de forma autônoma e crítica em níveis mais complexos de estudo, né? Desenvolvimento das competências, ou seja, ele vai aprender a adquirir essas competências no ensino médio e a desenvolvê-las, que vai aprimorar, que vai continuar aprendendo de forma autônoma e crítica em níveis mais complexos de estudo. Agora vamos aqui, ó. As bases legais do ensino médio brasileiro. O marco desse momento histórico está dado pela LDB, que aponta o caminho político para o novo ensino médio brasileiro. Em primeiro lugar, destaca-se a afirmação do seu caráter de formação geral, superando no plano legal a histórica dualidade dessa etapa de educação. O artigo 21. A educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior. A educação, né, escolar é composta por educação básica e educação superior. Educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação superior, que é, como bem afirma no documento do MEC, né, que encaminha ao CNE, a proposta de organização curricular do ensino médio, ao incluir esse último na educação básica, a LDB transforma em norma legal o que já estava anunciado no texto constitucional. A reforma curricular e a organização do ensino médio. O currículo, enquanto instrumentação da cidadania democrática, deve contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a realização de atividades nos 3 domínios da ação humana. Quais são esses? A vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, visando a integração de homens e mulheres no tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva. Nessa perspectiva, incorporam-se como diretrizes gerais e orientadoras da proposta curricular as 4 premissas apontadas pela Unesco como eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea. Quais são essas 4 premissas, né? O aprender
a conhecer. Vou falar de cada um. O aprender a conhecer, ele considera-se a importância de uma educação geral suficientemente ampla, com possibilidade de aprofundamento em determinada área de conhecimento. Prioriza-se o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, considerado como meio e como fim. Meio, enquanto forma de compreender a complexidade do mundo, condição necessária para viver dignamente, para desenvolver possibilidades pessoais e profissionais, para se comunicar, fim, porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer e de descobrir. O aumento dos saberes que permite compreender o mundo favorece o desenvolvimento da curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e permite compreender o real, mediante a aquisição da autonomia na capacidade de discernir. Aprender a conhecer, né? Aprender a fazer. Agora, o desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de novas aptidões tornam-se processos essenciais na medida em que criam as condições necessárias para o enfrentamento das novas situações que se colocam, privilegiar a aplicação da teoria na prática. O enriquecer a vivência da ciência na tecnologia e destas no social passa a ter uma significação especial no desenvolvimento da sociedade contemporânea. Aprender a viver. Vamos para o terceiro tópico, aprender a viver. Trata-se de aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro e a percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de projetos comuns ou a gestão inteligente dos conflitos inevitáveis. Essa é a parte do aprender a viver. Aprender a ser. A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da pessoa. Aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para elaborar pensamentos autônomos, novamente, e críticos, e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo. Frente às diferentes circunstâncias da vida, supõe ainda exercitar a liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e imaginação para desenvolver os seus talentos e permanecer, tanto quanto possível, dono do seu próprio destino. O aluno aprende a conhecer, ele aprende a fazer, ele aprende a viver e aprende a ser. Conhecer o mundo ao seu redor, o mercado do trabalho. Aprender a fazer, ele vai pegar aquela teoria que ele aprendeu no conhecer aqui, que ele conheceu na teoria, e vai aprender na prática. Enquanto ele estiver nessa prática, ele vai aprender a viver também nesse novo meio que ele está, nesse meio do trabalho, nesse meio de estudo também, se ele for para um ensino superior. E aprender a ser. Aprender a ser é o mais complexo, porque você aprende a ser autônomo, você aprende a ser crítico, você aprende a se impor em certas situações, né? E a partir desses princípios gerais, o currículo deve ser articulado em torno de eixos básicos orientadores da seleção de conteúdos significativos, tendo em vista as competências e habilidades que se pretende desenvolver no ensino médio. E fim.